Olá a todos, aqui quem fala é a professora Ana Carneiro, sou a professora de língua portuguesa dos segundos anos da Escola Vivina Monteiro. Nós estamos retomando as nossas aulas aqui no vídeo para darmos início ao conteúdo do segundo bimestre de 2021, não é? E nesse segundo bimestre nós vamos iniciar o nosso conteúdo de língua portuguesa em literatura, né? E depois nós vamos ver a gramática. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o conteúdo do capítulo 5, o romantismo no Brasil, aspectos gerais, que vai da página 74 à página 77, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai ver é a continuação daquele conteúdo de literatura sobre o romantismo, né? A gente já viu o surgimento no mundo, como foi, e agora a gente vai ver especificamente aqui no nosso país, né? E quais são as características gerais. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é o contexto de produção, né? Então, do que se trata disso, tia Ana? O contexto de produção era tudo o que estava acontecendo, seja histórico, seja político ou social daquela época. Quais eram os fatos que estavam acontecendo, né? Então, é importante a gente entender da história para compreender como é que a literatura se desenvolveu dentro daquele cenário, tá? Então, uma das primeiras coisas que estava acontecendo aqui no Brasil para que o movimento do romantismo chegasse com força e se instalasse era a independência do Brasil. A sensação de que o brasileiro precisava encontrar uma própria identidade, uma nacionalidade, deixar de ser colônia de Portugal e deixar que encontrássemos o que era de fato o Brasil, uma certa brasilidade. E isso era o maior interesse assim no final do século XIX. Então, o imperador e toda a corte, apesar de ainda estarem bem presentes, marcados no Brasil, mas já havia perdendo força por conta das ideias burguesas, né? Vale a pena lembrar que era interesse da elite local, inclusive está aí, ó, interesse da elite local que o Brasil fosse independente, né? Imagine só que naquela época a grande maioria dos países que foram colonizados, que eram colônias, já estavam vivendo a sua independência, né? E o Brasil foi um dos últimos, inclusive também um dos últimos a libertarem seus escravos. Que também, no caso, a libertação dos escravos é tema recorrente dentro da esfera romântica, justamente porque eram ideais novos, inovadores que vinham da Europa, né, de independência, de uma nova política, de uma nova forma de se viver em sociedade. Então, o regime imperial, ele existia, mas vinha sendo desgastado, né? Em contrapartida, o que estava acontecendo era uma gigantesca urbanização. Haja vista que, naquela época, o processo de industrialização avançou bastante, inchou as cidades com fábricas, indústrias, né? Criando centros urbanos. Mas a burguesia, de alguma maneira, tinha uma saudade dessa vida do campo, né? Então, de alguma maneira, a expressão da classe rural começa a ser colocada dentro da literatura do romantismo como um ideário, como algo saudosista. Então, basicamente, esses contextos todos influenciaram o que era o romantismo. E aí surge o que é bem interessante, pela primeira vez na sociedade brasileira, uma ideia de sociabilidade, né? Por isso que o tema do capítulo, do subcapítulo é uma sociabilidade inédita. O que estava havendo era uma nova forma de se viver em sociedade, portanto, uma nova forma de comércio, uma nova forma de filosofia, uma nova forma de arte, uma nova forma de se viver em sociedade. A abertura dos portos, criação das indústrias, fundações de instituições educacionais, escolas, universidades, novas tecnologias como o trem a vapor, a máquina de prensa, né, o surgimento da imprensa com os jornais, são todas características de uma política que foi inserida pela burguesia, que é a base fundamental para criar o romantismo, que é o liberalismo. O liberalismo é essa política de que a gente deveria ser menos protecionista e comercializar
com outras comunidades, com outros países, sem a intervenção do Império, né? Justamente porque o Império já estava ultrapassado, o povo não queria mais que obedecer a uma única pessoa. Poderia-se haver um outro tipo de governança e no qual o romantismo dava crédito a esse tipo de nova política, chamada de democracia, né? Então, a democracia, ela surge como uma alternativa àquele tipo de governança que existia. E, para que ele acontecesse, essas outras coisas deveriam também acontecer, como a abertura dos portos, criação de indústrias, o desenvolvimento, né? Então, dentro desse cenário todo, o sistema literário brasileiro do romantismo, ele se divide basicamente em três fases. Uma primeira fase, que é a fase nacionalista, e essa primeira fase tem a ver com todos os poetas e prosadores, né? Vale a pena lembrar que a poesia é a literatura colocada em rima, verso, estrofes, e a prosa é a escrita, a narrativa, né? Então, na primeira fase nacionalista, a principal característica é a construção de um ideário nacional, é encontrar qual é a identidade do ser brasileiro. Grandes nomes dessa época surgem, né? Então, na poesia, nós temos Gonçalves Dias com sua canção saudosista, né? A canção do exílio, quando ele fala sobre o que era o Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então ele tem saudade da terra do Brasil e ele exalta a fauna, exalta a flora, né? Então isso tem a ver com o nacionalista. Já a segunda fase é a fase ultra-romântica. Como o próprio nome diz, ela é extremamente romântica, o exagero do sentimento, o exagero da sensação, a sensação de morbidez. Uma das características muito fortes é o desejo de morte, que a gente chama, né? Nessa segunda fase. Eles adoravam essa ideia de pensar que a morte era a resolução das coisas. Então ela é bem romântica, né? E na terceira fase, a fase condoreira, que é a mais diferente das outras duas. A fase condoreira, ela vai falar um pouco mais da sociedade, ela amplia a visão, ela sai do campo mais individual para ir para um campo mais coletivo. E começa a falar sobre as demandas da sociedade, né? Então, resumindo, nós temos aí a poesia basicamente construída em três tipos de sensibilidade. Uma sensibilidade nacionalista, que é a construção de um ideário nacional, uma ultrarromântica, que é o individualismo confessional extremado, e a condoreira, o engajamento social. Então, cada uma dessas fases tem uma característica específica. Nos próprios exercícios, vocês irão perceber a diferença desses três tipos de texto. É importante que vocês aprendam a diferenciá-los, tá bom? E nós temos aqui a prosa, né? Falando um pouco sobre como era a prosa do romantismo aqui no Brasil. Uma das coisas que ocorre é que a prosa aqui tentou fazer um amplo painel do que seria o Brasil, né? Então, basicamente, haviam 4 tipos de romances que eram escritos aqui. O romance indianista, o romance histórico, o romance urbano e o romance regionalista. O romance indianista tem esse nome justamente porque ele tem a figura do índio como a figura do protagonista. O índio é exaltado, né? Então, romances como o Iracema, de José de Alencar, representa bem o romance indianista do período do romantismo. Já temos também os romances históricos. Os romances históricos é aquele romance que contava as histórias, inclusive do próprio Brasil, dentro de um cenário mais antigo, porém trazia com mais força a narrativa específica do romantismo. Já o romance urbano era um romance que era retratado dentro da urbe, dentro da cidade, dentro das cidades iluminadas, né, como acontecia com o Rio de Janeiro nesse período, que se tornou a capital do Brasil, né, e também semelhante a Paris, chamada de Cidade Luz. Então, os romances que utilizavam o cenário da cidade eram chamados de romance urbano. E por último, os romances regionalistas, que eram aqueles que falavam sobre as regiões brasileiras, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, o Norte. Um dos grandes romancistas desse tipo era o José de Alencar, que escreveu, era inclusive chamado retratista do Brasil, José de Alencar, porque ele escreveu sobre quase todas as regiões do país. Bom,
No próprio livro de vocês, vocês vão encontrar a leitura da página 74, 75, 76 e a atividade está na página 77. Vocês terão duas atividades. A da página 77 sobre o texto, que temos aqui 4 questões para serem resolvidas. E na página 77 também, o que você pensa disto, que é apenas uma única questão. Então, vocês vão responder a atividade no caderno de vocês, apenas as respostas, e fotografar e enviar para mim em box, tá bom? Então, espero que todos tenham aprendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Tchau, tchau!